Bem-vindo, alunos, ao Instituto Caires. E hoje é nossa segunda aula sobre o Estado Federal, certo? Nós falamos alguns elementos do Estado Federal nas últimas aulas e hoje vamos falar das características essenciais, certo? Então, quais são as características que todo Estado Federal vai ter universalmente, seja Brasil, seja Estados Unidos, seja o que for? Primeiro, você precisa da distribuição de competências para uma Constituição rígida. Você precisa de um procedimento formal e solene para alterar o texto. Porque, pense bem, o Estado Federal consiste na unificação de várias entidades estatais, como você ter na última aula. Suponhamos que São Paulo seja o país, Bahia seja o país, e Minas seja o país. Esses países se unem, abrem mão de parte do seu poder para poder criar uma estabilidade maior, uma ordem social maior, que no caso é a federação. Dentro disso, você tem que ter uma rigorosidade na hora de alterar as normas que interferem diretamente nesses estados que estão ali unidos. Porque se você não tem essa rigorosidade, se você não tem um rito para poder alterar a norma que seja um rito mais severo, você pode deixar aberturas para que a União ou um grupo específico de entidades regionais crie leis, regras que desvirtuem o equilíbrio de poder ou interfira diretamente na soberania desses estados que estão ali na federação. Entende? Lembrando que aqui no Brasil, o único jeito de você alterar a Constituição é por meio de PEC, já é um rito mais complexo e nem tudo se pode alterar. Ainda assim, você precisa da Assembleia Nacional Constituinte, que já é outro problema, que no caso seria para reformular a Constituição. Então, no caso, existem coisas que são impossíveis legalmente se alterarem das competências dos poderes e outras coisas são possíveis no âmbito federal e ainda são bem complexas. Vamos lá. Impossibilidade de se abolir o federalismo. Outra observação. O artigo 60 da Constituição Federal veda qualquer emenda relacionada ao federalismo. Só aceita emendas inclinadas à descentralização. O que é que significa? Então, vou explicar isso mais a fundo, mas lembrem bem. Na aula passada, eu falei que nosso país não vive o equilíbrio de poderes, pois há uma disparidade entre a União, os estados e municípios. No Brasil, a União centraliza muito poder. Isso é um problema, porque vamos supor que você tem um governante federal com ideologia A. E para ele vai querer ferrar um governante estadual de ideologia B. Eu não vou nem citar direita e esquerda. Todo mundo que chega no poder faz isso. É incrível. Então, a União tem esse poder de interferir na soberania dos estados, o que é muito complicado. Então, a nossa Constituição ela não permite abolir o federalismo, e ela não permite emendas para centralizar. Se toda emenda para centralizar mais poder é vedada. Mas se você quiser criar um projeto para descentralizar o poder, aí sim se torna viável. Um exemplo disso é o projeto do voto distrital. Peço que pesquise, é algo muito importante, ao qual tenta aproximar a efetividade democrática da população, descentralizando o poder do voto. Não falo de centralizar o poder do voto, né? Diminuir o poder do voto, muito pelo contrário. É expandir o número de votantes e a forma que vota para que seu voto tenha mais poder. Mas esse não é o tema de hoje. Vamos analisar sistemas de eleição. Vamos lá. E o federalismo no Brasil? Quais são os problemas? Quais essas características do federalismo no Brasil? Primeira coisa, o federalismo aqui é centrífugo. Ele prioriza o quê? A descentralização. Gente, palavra centrífugo. Fuga do centro, beleza? Você tenta sair do centro, tenta descentralizar. Por que eu faço esse joguinho? Porque muita prova importante, tipo, você analisa a etimologia da palavra, você consegue identificar o significado. Isso é uma coisa interessantíssima, você tem que aprender no português. Segundo grau possui 3 ordens, que no caso são União, Estado e municípios, correto? Lembrando que a nossa União ela é assimétrica. A União possui muitas atribuições e isso gera instabilidade política em nosso país. E junta isso com o presidencialismo, que é um sistema de ultracentralização de cargos na mão de uma única pessoa, um cidadão investido com o poder de governar, você tem um superpoder na mão de um único ente. Você tem poder demais por uma única pessoa. Entendeu? Então, esses são alguns dos problemas que nosso federalismo brasileiro enfrenta e que nós devemos lutar sempre em prol da melhoria. A melhoria não nasce de mágica. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Dúvida nos comentários. Por favor, gente, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, porque eu produzo conteúdo domingo a domingo, dá muito trabalho e eu preciso de vocês. Então, pessoal, até mais. Boa semana a todos. Valeu!